Na sequência, a gente segue com vocês extinção do mandato do prefeito. Aí estávamos vendo aí na última aula a súmula 703 do Supremo Tribunal Federal. A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração do processo pela prática de crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. O que é importante a gente frisar nesse contexto aqui? O Decreto-Lei de 1967 ele foi recepcionado pela Constituição Federal, porque senão nós poderíamos perguntar, mas de 67, como é que está regulamentado, já que a Constituição Federal foi promulgada em 88? É que houve aí o fenômeno da recepção. O que significa isso? Recepcionar o novo ordenamento jurídico instado a partir da promulgação do nosso texto constitucional de 88, todas aquelas legislações elas não se perderiam. Se fossem incompatíveis com o texto constitucional, não haveria recepção. Aquelas em conformidade com o texto constitucional foram, através desse fenômeno da recepção, foram recepcionadas pelo texto. É o que aconteceu aqui com o Decreto-Lei 201 de 67. Bom, esse Decreto-Lei, o que ele regulamentava? Ele regulamentava justamente os crimes de responsabilidade dos prefeitos, enfim. Quais são esses crimes? Basicamente, a gente vai ver já nessa aula que os artigos 1º e 4º são os mais importantes. Existem crimes que são típicos, próprios, específicos dos prefeitos, que a legislação deixou tudo confuso. Então a gente vem aqui para distinguir as situações do artigo 1º e 4º, porque numa leitura apressada a gente pode se confundir. E evidentemente isso fará com que lá no concurso vocês não consigam aí, dependendo do nível de estudos que vocês tiverem, a discernir uma situação de outra. Vamos lá, então, para tentar ajudar um pouquinho aqui. A competência do TJ. Essa competência do TJ está lá no Supremo. Lembra quando eu li para vocês na última aula que cabe aí ao Tribunal de Justiça julgar prefeito. Tá? Então, a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento dos prefeitos restringe que tipo de crime? Crime de competência da Justiça Comum estadual. Aqui o pessoal erra muito. Justiça comum. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Olha aqui, hein? Nos demais casos, a competência originária caberá aos respectivos tribunais de segundo grau. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Breves comentários aqui da súmula. Ora, se o prefeito comete um crime de competência da Justiça Federal, quem que vai julgar? Se o crime for da competência da Justiça Federal e o prefeito estiver envolvido, quem vai julgar é o Tribunal Regional Federal, o TRF. Está de acordo com a súmula. E se for um crime eleitoral? Se for da Justiça Eleitoral, competência TRE. Tá? E se o prefeito, isso aqui é importante para o concurso de agora, do TRE-SP, que está tendo agora, e vai ser o concurso em 2017, início de 2017. As inscrições já estão abertas para esse concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Dá uma olhada no nosso vídeo aí sobre esse concurso, que a gente já deu uma comentada, inclusive sobre os subsídios, os valores, os vencimentos, o tipo de pergunta, tá tudo lá no nosso vídeo. Dá uma olhadinha lá para os nossos amigos, alunos e colegas do YouTube. Vamos lá na sequência. Bom, e se acontece de um prefeito dar um tiro em alguém, matar, crime doloso contra a vida? Nós sabemos que existe a competência quase que absoluta lá do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. Tá? Isso é uma verdade que está no texto constitucional. Será que essa competência do Tribunal de Júri ela vai prevalecer sobre a competência que a gente acabou de olhar agora, que seria do Tribunal de Justiça? Veja lá. Prevalece a competência do TJ, hein, pessoal? Cuidado aqui. E se for praticado em coautoria? Aí não. O corréu não vai ter a prerrogativa de função e será julgado, evidentemente, pelo Tribunal de Júri. Cuidado, que a súmula vinculante pode dar a entender uma forma diferente. Cuidado, olha, competência, estou lendo a súmula
vinculante 45, depois da súmula 721 do Supremo Tribunal Federal. Competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função, mas aqui, ó, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual, que não é o caso do prefeito. Outra coisa, súmula 721 do STF, 2013, a competência constitucional do TJ prevalece, Tribunal de Júri, prevalece sobre o foro de prerrogativa de função, exclusivamente estabelecida pela Constituição Estadual. No caso do prefeito, não. Prevalece, que é o TJ. Competência de ação penal, prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro, prevista em norma encerrada de distrito, visa beneficiar não a pessoa. Não é a pessoa que está sendo beneficiada. Essas prerrogativas, inclusive imunidades prisionais, por exemplo, do presidente da República, ela é amplíssima. O presidente da República, por exemplo, não pode ser processado, julgado criminalmente por crimes comuns no exercício do mandato, tá? Cuidado aí. Tem esse envolvimento no caso do cidadão, que só submete às normas gerais, HC 536, relator ministro Marco Aurélio, 2007-2008. Então, esse é um ponto, tá? E se o prefeito cometer agora um crime político-administrativo? Vejam só, compete exclusivamente à Câmara dos Vereadores processar e julgar o prefeito municipal nas infrações político-administrativas. Até aí, está de acordo com o princípio da parametricidade ou da simetria constitucional. O que vale, porque nós vimos aí com a presidente Dilma, o impeachment, e é o parlamento que está julgando o crime de responsabilidade, também acontece com os governadores e aqui no caso dos nossos estudos, com relação aos prefeitos municipais. Então vejam só que esse julgado aqui de 2006, na ADI 687, depois vocês dão uma olhadinha melhor aí, quem quiser aprofundar os estudos, tá? É a ADI 687, o relator ministro é o Celso de Mello. E agora a gente segue na sequência aí da Constituição, inciso 11, organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13, iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. 14, perda do mandato de prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo 1º. Precisa tomar muito cuidado com relação a essas questões para concurso público referentemente aos prefeitos municipais para crimes de responsabilidade. Quem que é competente? Câmara dos Vereadores. Se for crime previsto lá no Decreto-Lei 201 de 1967, vai depender, como a gente vai ver daqui a 10 minutinhos. Nossas aulas agora estão em nova formatação, apenas 10 minutos vocês terão aí a atualização. Agora, questões de concurso em todas as nossas aulas de 10 minutos, tudo para facilitar a vida de vocês e também para, isso aí é resultado de um estudo científico, que aulas menores ou bate-papos de curta duração para memorização, é uma técnica mnemônica, elas são mais fáceis de vocês guardarem, aulas rápidas, porque aquelas aulas as quais eu mesmo me incluo, que eu dava, às vezes até em graduação, até pós-graduação mesmo, né? Nossos alunos, aproveito o abraço aí, mandando um abraço para os alunos da PUC de Minas, aquelas aulas, 3 horas de aula, 2 horas, muito cansativo. Então essas aulas compactas, é o ZipJur, de 10 minutos, elas têm o objetivo de trazer para vocês tudo que é compilado, zipado, compactado, o que interessa para concursos públicos e OAB. Quem quiser, evidentemente, se aprofundar, a gente não tem a pretensão de esgotar a matéria, longe de nós, e aí quem quiser se aprofundar poderá fazê-lo, evidentemente, aí, com mais calma. Questão de concurso, Tribunal Regional do Trabalho, Analista Judiciário 2013, banca CESP. Caso o presidente da República cometa crime de responsabilidade, tal conduta desencadeará um procedimento bifásico, que se iniciará com a fase de admissibilidade, seguida pela fase final, que transcorrerão o processo de julgamento. Tais fases se darão respectivamente. A gente acabou de ver isso nos meios aí de comunicação. Caso o presidente, então, cometa crime de responsabilidade, essa conduta vai desencadear um procedimento bifásico. Bom, aonde que acontece isso? Na Câmara e no Senado. No Senado Federal e no STJ, no STJ e no STF, na Câmara dos Deputados do STF, no Senado Federal ou no STF, e no STF, qual que será a resposta? O gabarito, pessoal, gabarito
C. O fundamento está no artigo 51, inciso 1º, e 52, inciso 1º. Gabarito C, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A gente já viu isso. Bom, era isso. Os 10 minutinhos terminaram. Até os próximos 10 minutos. Constituição Federal na Errada, professor Caldeira. Provas de OAB, concursos e tudo mais para vocês. Fiquem com Deus.